Olá, cinéfilos, Márcio Salles do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre A Vizinha da Mulher na Janela. Série criada por Hugh Davidson, Larry Dorff e Rachel Ramras, disponibilizada na Netflix desde a sexta-feira passada e protagonizada pela Kristen Bell, que dispensa apresentações. É a Veronica Mars, é também a protagonista de The Good Place e que aqui interpreta uma personagem que, depois de perder a filha e entre uma garrafa de vinho e outra, e remédios controlados e outros, acredita haver testemunhado um crime do outro lado da rua. A premissa é muito parecida com o filme do ano passado, A Mulher na Janela, estrelado pela Amy Adams, e parece ter um motivo para isso. Deixa eu contar para vocês uma historinha. Lá no Cinema com Crítica, quando eu lancei as estreias da semana, muitos me perguntaram se o filme tinha alguma relação com A Mulher na Janela, se era uma adaptação da mesma obra, se era uma sátira dessa obra. E para falar a verdade, eu tento, para manter a minha experiência mais pura possível, eu evito me familiarizar com aquilo que eu estou assistindo antes de assistir. Então eu não assisto a trailers, eu não leio notícias, eu me afasto de sinopses, eu apenas dou o play. Depois sim, eu procuro investigar. E enquanto eu assistia, claro, desperta a curiosidade e a associação imediata com A Mulher na Janela, já que a premissa é praticamente idêntica e muitos dos desdobramentos também. Inclusive o fato de que a protagonista sofre de um grave caso de depressão mal curada, de uma doença psíquica motivada pelo luto e pelo consumo de substâncias químicas, álcool e remédios. E para falar a verdade para vocês, eu jurava que era do mesmo autor do livro. Era na realidade uma readaptação da obra, como se a Netflix dissesse assim: poxa, se o filme não deu certo, vou tentar agora em versão de série. E não, para falar a verdade, a série é uma sátira. E você percebe que é uma sátira desde o grande título que inicia a série, que é The Woman Across the Street, The Woman at the Window Across the Street, From the Girl in the Window. É uma coisa assim, tá tudo errado, mas tá tudo certinho na legenda aqui embaixo. E para que seja uma sátira, a gente precisa tentar diferenciar que a sátira, ela faz de tudo para não se levar a sério. Não necessariamente a sátira não possa ter elementos sérios. Só que a sátira, para se distanciar do objeto que satiriza, ela precisa tomar uma decisão consciente de abordagem, de tom e de elementos formais suficientes que nos permitam dizer: tá, eu estou vendo uma sátira, então eu vou ter uma observação, uma percepção diferente em relação à sátira do que eu teria em relação ao satirizado. A sátira, ela objetiva lançar luz sobre aqueles elementos narrativos, temáticos, estilísticos, formais do satirizado, de forma que você comece a refletir em torno daqueles elementos e diga: nossa, mas pensando bem, tem isto e tem aquilo, né? Só que A Vizinha da Mulher na Janela, embora o título remeta a uma sátira, não parece ser uma sátira. Muito pelo contrário, parece se levar a sério demais, sobretudo porque trata de um tema muito sério. Além de pegar o luto como um elemento central e o luto de uma filha criança ainda, está falando de um drama palpável de uma mulher, você ainda mistura isso com gaslight, que é mais ou menos como manipular uma mulher a acreditar ter visto que não viu, ou não ter visto que viu, ou acreditar ter dito que não disse, ou não ter dito que disse. Basicamente é fazer a mulher ser a louca da situação. Então você tanto tem uma mulher enlutada que, para piorar, está lidando com problemas de dependência. Você toma esse tema do gaslight dentro de um contexto que, a toda evidência, não está brincando com o próprio conceito. Você tem uma fotografia que é muito sóbria, muito azulada, diferentemente de uma fotografia que seria mais, talvez menos séria, dentro de uma sátira. Você também tem temas muito tratados com muita seriedade. Você tem, por exemplo, o próprio problema dela de se situar dentro de uma sociedade que a julga pela perda, como a vizinha que faz isso com ela, como, por exemplo, o tratamento que é dado a uma outra personagem mulher que começa a namorar o seu vizinho de frente. Você tem todos esses elementos que, além de serem tratados, repito, com seriedade,
são tratados de tal maneira que fazem nos questionar até mesmo do próprio objetivo dos criadores da série. É verdade que se a gente atenuasse a nossa percepção de thriller para sátira, então estaremos tratando de uma comédia, algumas das questões do roteiro seriam mais digeríveis. Só que eu não consigo dizer que isso é uma sátira, porque tudo que eu estou vendo me remete a um thriller, me remete a elementos específicos de um thriller, mesmo a atuação da Christian Bale. É certo que o roteiro tem muitos incidentes e acontecimentos cuja verossimilhança e autenticidade são facilmente questionáveis. E isso poderia ser uma pista de dizer, tá bem aqui a prova de que a série não se leva a sério. Como que isso poderia acontecer dentro de uma lógica? Mas perceba, a sátira está trazendo esses elementos, a sátira não está dirigindo o olhar para nada do que ele satiriza. O que ela está satirizando, afinal de contas? Se nós pegarmos, por exemplo, Janela Indiscreta, A Mulher na Janela, mesmo recentes Voyeurs, que está disponível na Amazon Prime, nós vamos perceber que esses produtos baseados no voyeurismo, baseados no espectador voyeur que testemunha um crime e fica impotente, embora desejoso de solucioná-lo, eles mesmo quando eles voltam e viram e mexem, brincam com convenções de gênero, eles ainda tentam se encontrar em um mundo real. Eles ainda tentam se encontrar em algo que faça um pouco de sentido dentro da realidade de eventos que eles tratam. Só que a Vizinha da Mulher da Janela não procura nenhum desses elementos. Ele vai diretamente para o extremo, para o absurdo, sem combinar, inclusive, com os demais elementos formais que continuam muito sérios, muito sóbrios, não apenas a fotografia, mas a direção do Michael Landman, que já assinou episódios, vejam só as séries, de Dexter, The Terror, Veronica Mars. Ele não tem nenhuma experiência em comédia e é ele quem dirige os 8 episódios da série. Além de não trazer esse gabarito da comédia para tentar, portanto, emoldurar sua sátira, e assim, não me permitir perceber a série como sátira, mas perceber a série como algo que se leva bastante a sério, um thriller que se considera inteligente bastante para insultar a minha inteligência ou a sua inteligência, eu preciso introduzir alguns spoilers. Então, se você ainda não viu a série, minha avaliação para ela é 1 estrela em 5, e a partir de agora eu vou começar, sim, vocês ouviram bem, 1 estrela em 5. Vou começar a soltar alguns spoilers, que eu vou fazer um paralelo que a série nos proporciona, para que a gente não fique muito preso à ideia de que o grande problema da série só é o clímax. Na realidade, analisando a Vizinha da Mulher na Janela, você percebe que desde o momento que é apresentada a justificativa da morte da filhinha dela, você já tem algo muito absurdo diante de você, que é justamente o fato de ela ter sido morta por um assassino em série que estava dentro da polícia, supostamente deveria estar algemado, preso, enfim, devia estar sendo vigiado. E aí cria uma justificativa estapafúrdia, não apenas para a garotinha visitar a delegacia naquele dia, mas para a garotinha ficar presa com esse serial killer dentro da cela. E além disso, convenhamos, né? A própria imaginação do ato, já que ele é um canibal, torna um pouco repulsivo. E é um repulsivo não dentro do contexto de sátira, mas um repulsivo dentro do contexto de repulsivo mesmo, sabe? De você querer afastar de si aquela informação ou não pensar naquela informação. É mais um elemento que não nos faz criticar as convenções do gênero, não satiriza os filmes que supostamente deveria satirizar, faz mal apenas para si mesmo, faz mal apenas para essa série. Mas são outros pontos que são incluídos dentro da narrativa que não apenas evidenciam um olhar muito míope, como o fato de você ter uma mulher que manipula as pessoas mais velhas para roubar seu dinheiro com a ajuda de um stripper, é justamente a mulher que é vítima, ou o fato de você ter uma pessoa que mora no sótão da casa por 3 anos e ninguém dá conta dele. E aí você chega no final, que é mais absurdo ainda, que o final ele aponta para a culpabilidade da filhinha pequena, que teria mais ou menos a mesma idade da filha da Kristen Bell dentro da série, e que ela teria sido capaz de matar a mãe. E detalhe, ela serra os pés do cais de madeira, e é algo que nunca é cogitado na investigação da polícia avaliar por que os pés do cais foram serrados. Ela empurra a professora do farol,
ela mata a namorada do pai, ela mata o pai, ela quase mata esse homem que morava no sótão, que acaba fazendo serviços gerais para Kristen Bell, e quase mata também a personagem. E com uma justificativa dizendo, quase ninguém acredita que é a criança vítima. Ah, vá me comprar um bode, pelo amor de Deus. Não é que a série, mesmo se fosse sátira, ela tem que se ancorar em algum nível de razoabilidade. Você não está aqui dentro de uma sátira de nível todo mundo em pânico, que abraça o humor pastelão e abraça o absurdo como elemento dela. Você está aqui numa sátira que se leva a sério o tempo inteiro. Então, ao menos, leve-se a sério também, leve a sério o seu roteiro. Não tente apenas querendo sair de engraçadinha, pousar de engraçadinha, que o tiro sai pela culatra. Que a cena em que mostra a garotinha desenhando no para-brisa do carro da Kristen Bell na delegacia é uma das mais absurdas possíveis, porque a gente fica pensando, tá, mas como é que essa garota chegou até lá? A vizinha da mulher na janela tem algo a seu favor. Cada episódio dura cerca de 20 minutos, 25 minutos, é bem curtinha, dá para você assistir numa sentada. Poderia ter a duração de um filme até, eu acho até que quase tem pouco mais de 3 horas a série. Mas isso não justifica uma sátira que não satiriza, uma sátira que faz humor, um humor grosseiro, um humor crasso, um humor que não acrescenta nada e que nem humor parece. A Kristen Bell já teve em momentos melhores e, como eu disse mais cedo para vocês, sim, a série merece 1 estrela em 5. Se você está até aqui, comenta abaixo o que você achou da série, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal que todos os dias eu estou trazendo críticas e mais informações sobre o cinema para vocês. Até a próxima.